Em 2013, nós fomos surpreendidos com aquelas manifestações aqui em São Paulo, pelo movimento Passe Livre. A reação do governo do Estado, extremamente truculenta, fez com que, de uma hora para outra, nós estivéssemos no Brasil inteiro pipocando outras manifestações, no fundo em protesto à violência com que essas manifestações foram tratadas em São Paulo. Ou seja, isso alimentou um movimento de multiplicação de manifestações. Essas manifestações, elas foram multiplicadas basicamente por via de redes sociais. Foi a primeira vez no Brasil que nós tivemos esse fenômeno de redes sociais promovendo grandes mobilizações públicas. Em outros países isso aqui já era mais antigo. Nós tivemos isso na Tailândia, nós tivemos isso nas Filipinas, nós tivemos isso na Alemanha. Lá nas Filipinas, na Tailândia, levou inclusive a queda de governo por mobilizações em rede, mas para o Brasil isso era completamente desconhecido. E isso surpreendeu o governo. O governo não sabia como lidar com isso. Foi pela primeira vez que viu um fenômeno de organização de massa sem pauta e sem liderança aparente. A quem você vai se dirigir para negociar? O que vocês querem? Ninguém sabia com quem negociar. Havia os tais dos black blocs e outros aí que não tinham nenhum diálogo com ninguém, não tinham nem, vamos dizer, alguma existência estável, né? E não havia pauta. Na verdade, o próprio movimento parecia, esse movimento que pipocou o Brasil afora, não tinha agenda de início. Era simplesmente uma insatisfação generalizada, turbinada na base de informações deturpadas de internet, né? Ou seja, a chamada nova ou neo-verdade, não é isso? Cheio de neo-verdades que circulam na internet e mobilizam pessoas. Aí a gente tem que falar alguma coisa sobre este fenômeno que ainda hoje é muito importante e que talvez diga muito a respeito do discurso de ódio que se disseminou na sociedade, né? Essa organização por redes sociais. A pessoa que trabalha numa rede social, ou vamos dizer, que trabalha não, que se distrai com a rede social, o tal, antigamente a gente chamava esse tipo de gente de micreiro, né? O sujeito que não larga o seu microcomputador, né? Hoje não é mais micreiro, né? Hoje é simplesmente aquele nerd que não sai da frente do computador e fica toda hora mandando mensagem, seja em redes de chat, seja contribuições, entre aspas, em blogs, coisas do gênero. Esse tipo de sujeito, ele na verdade ele não dialoga. A comunicação em rede, ela não é dialógica, ela é monológica. Por quê? Porque o sujeito, na verdade, ele está conversando com o seu teclado e com sua tela. Ele não está vendo ninguém, né? Na verdade, é um impulso, tudo não passa de um impulso. Ele escreve uma frase ali e ele trabalha com uma dimensão chamada clock. Ele quer que haja uma reação a mais rápida possível àquela besteira que ele escreveu, que ele acha que aquilo é a suma inteligência. Então ele quer uma reação, aí é a vaidadezinha pessoal dele. Eu escrevi, eu quero reação. Então o sujeito fica lá, rodando o polegarzinho, voltando toda hora para aquele blog para ver se as pessoas já reagiram à sua inteligência, né? Esperando, ai meu Deus do céu, isso não vem e ninguém reage. Aí o sujeito começa a perceber o seguinte, que se ele manda uns torpedos para a rede que causam comoção virtual, a resposta vem mais rápida e em muito mais volume, né? Então, no fundo, é uma grande brincadeira. E aí ele fica feliz com as centenas
de likes que ele recebe, né? Isso enche a vaidade do sujeito. Só que tem uma coisa, esse sujeito não está olhando para a cara de ninguém. Ele está falando coisas ali de misoginia, racismo, homofobia, discurso de ódio, discurso politicamente incorreto, que talvez, se ele olhasse para a cara do seu interlocutor, ele não tivesse coragem de dizer 1/10 do que ele está escrevendo ali. Porque ele não está olhando para a cara de ninguém. Ele se dá essa licença, que ele não se daria no mundo real. As pessoas no mundo real olham para a cara dos outros e contam com as reações dos outros. Ali não, ali é só um monte, é uma sopinha de letras que volta, né? Letrinhas que mandam e letrinhas que voltam, né? Então é um jogo de ping-pong na rede, não é mais nada do que isso. Isso tem muito a ver com o recrudescimento, por exemplo, das tecnologias bélicas, né, no século 20 e 21. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, se pegar uma guerra romana, né, um romano, ele tinha que matar o seu inimigo olhando nos olhos dele e com seu pilum ou com sua espada, que era curtinha, sair enfiando essa espada no peito do inimigo e vendo o inimigo morrer. Isso tinha um efeito de brutalização enorme da guerra e fazia com que só determinados tipos de pessoas extremamente embrutecidas é que serviam como legionários. Era uma classe ao mesmo tempo, vamos dizer, amada pela glória que emprestava a Roma nas suas conquistas, mas ao mesmo tempo pelos romanos mais refinados, devidamente, vamos dizer, submetidos a um desprezo por causa, vamos dizer, da sua falta de modos. Um legionário era, afinal de contas, quase que uma besta, né? Então ninguém queria ter um legionário dentro de casa. De preferência se pegava legionários entre gauleses, bretões, germânicos, né, que eram povos que eram considerados bárbaros e embrutecidos, para fazer esse serviço sujo. Mas o sujeito, ele tinha uma estigmatização por ser parte daquele grupo. Só que a guerra avança, e no século XIX, principalmente com a Guerra Franco-Prussiana, que foi a primeira, talvez, que experimentou isso, já se começam a utilizar instrumentos de guerra, vamos dizer, tecnologicamente mais refinados, que permite você dar um tiro a 2 km de distância com um canhão de alta performance. Então, o sujeito que vamos dizer, solta o tiro, né, ele não está vendo o alvo dele. Então ele causa um estrago enorme, mas para todos os efeitos, ele é uma pessoa apta a viver em salões. Porque ele não está vendo um massacre que ele está fazendo, ele está obedecendo ordens superiores. E essa ideia, vamos dizer, do distanciamento do alvo, vamos dizer, do soldado, isso leva, vamos dizer, a uma normalização da guerra dentro da sociedade, né? Ou seja, a guerra torna-se apta aos salões, porque essas pessoas não são mais bárbaras. Hoje, se você pega, por exemplo, um piloto, né, de um F-18 da Força Aérea Norte-Americana, a 30 mil pés de altura, que ele é obrigado a soltar as suas bombas, ele, na verdade, ele mexe com o quê? Ele tem quase como se fosse um joystick e uma telinha. Na telinha está pré-programado pela inteligência militar os alvos como uns pontinhos no mapa. E ele é obrigado a sobrevoar esses pontinhos e com seu joystick apertar e soltar as bombas em cima dos pontinhos. Na hora que ele acerta o pontinho, a bomba vira uma cruzinha, né? E é isso que ele faz. É como se fosse um joguinho de Nintendo, né? Ele está lá, ele não está vendo nada. Ali ele está achando que ele está matando terroristas, mas às vezes ele está jogando no Afeganistão uma bomba em cima de um casamento.
numa família, de uma festa de uma família que está comemorando um casamento. Isso para ele tanto faz. Ele não vai ser visto como um mau sujeito por causa disso. Né? Ele não. Ele é um profissional, ele é um guerreiro profissional, teve anos de estudo, foi numa academia da Força Aérea Norte-Americana. Certamente, na hora que ele sair de lá, ele vai dirigir Boeing 747 com passageiros aí, ganhando um bom dinheiro fazendo os voos internacionais. Né? Então, isso não há mais essa estigmatização. E isso, de certa forma, é o que está acontecendo hoje, com a normalização do ódio na internet. Porque as pessoas não olham para o seu objetivo. O sujeito não. Ele não é nada mais do que um blogueiro. Tá? Ficou bonitinho o nome. É um blogueiro. Ele bota lá as suas opiniões. E por mais escrachadas que sejam, elas são aquilo que os alemães diriam salonreif. Né? São aptas a salões. Elas chegam nos salões tranquilamente da classe média, da sociedade alta. Todo mundo aceita isso como normal. Não tem nada demais. E vai se brutalizando a relação interpessoal. As pessoas vão achando normais falar certas coisas que jamais falariam em tempos normais. Porque a rede embrutece as pessoas. Elas ficam embrutecidas. Não pensam mais, só xingam. Tá? Então, hoje, quando você vai com um argumento e alguém não gosta do seu argumento, ele não enfrenta mais o seu argumento. Ele só te chama disso, daquilo e daquilo outro. Só isso. Né? Petralha, safado, corrupto. Né? Não quer nem saber. Quer dizer, isso daqui virou nada. Quer dizer, a sociedade é incapaz de argumentar. Até porque tem um problema também pedagógico nas redes, que é fundamental a gente também levar em consideração. A nossa turma hoje, essa geração hoje, que praticamente se tornou consciente do mundo já com a internet, né, ela sofreu um processo de aprendizado que não é analítico, é sintético. As pessoas não aprendem mais lendo livros. Quando você lê um livro, você tem que botar seu cérebro para funcionar, não só para entender o que está escrito no livro, que é uma abstração em letras que você junta uma com outra para fazer um significado, mas também que você tem que exercitar a sua fantasia para imaginar como é que era aquilo que aquele autor está tentando descrever. Então, por exemplo, se eu leio, né, o Ateneu, não é isso? Eu estou imaginando o Ateneu, como era o Aristarco. Como será essa figura desse Aristarco? Né, com o seu bigodão, aquela figura austera e tal. Né? Você começa a fantasiar na sua cabeça, ou seja, a televisãozinha está aqui dentro, você é o produtor, você é o editor, você é tudo. Né? Você se torna muito mais, vamos dizer, polivalente na criação de conhecimento do que quando você recebe uma imagem pronta. Mas, vamos dizer, o que a internet faz, ela dá um tráfego de informação pictórica. É informação pictórica. O que o pessoal hoje recebe é um bombardeio de informação na base de imagens. Imagens de gente fazendo coisa errada, né? Como pedofilia. Imagens de pessoas trucidadas numa guerra, lá está o cadáver estendido no chão. Imagens de bandidos assassinados na cidade, com jornal em cima do corpo. Imagem de um sujeito estuprando uma mulher. E vão vendo aquela imagem, aquilo passa a ser um bombardeio de deformação cognitiva impressionante. As pessoas não são capazes de analisar aquela imagem e fazer um juízo a respeito daquela imagem. Porque aquela imagem, ela existe de per se, ela não traduz por si um juízo. Para você produzir um juízo sobre aquela imagem,
Você deve ter sua capacidade de conhecimento, de filosofia, de história, de sociologia, para saber que significado aquela imagem tem. Se você não tem isso, porque você só se alimentou de imagens sempre, aquelas imagens vão se gravando na sua cabeça, né? Como comunicação, não conhecimento. Comunicação é uma coisa, conhecimento é outra. Comunicação é simplesmente transferência de dados. Aqueles dados ficam na sua cabeça, mas eles não são processados. Você não tem capacidade de processamento daqueles dados. Então as pessoas não têm mais noção, realmente, da gravidade da situação. Eles só têm esse bombardeio informativo, ou o que eu chamo de bombardeio deformativo, que não é nenhuma informação, é uma deformação. Porque se você não tem uma aptidão a analisar aquela imagem criticamente, você não tem informação sobre aquela imagem, você tem uma deformação daquela imagem. Aquela imagem se grava no seu cérebro com tudo que aquela imagem tem de negativo, né? E aquilo vai se tornando uma componente da sua conduta, de uma certa banalização de atrocidades, de coisas que não são aceitáveis. Infelizmente a internet faz isso. Claro, a internet, para quem tem um conhecimento analítico, é um instrumento poderosíssimo de fazer aumentar o seu crescimento e seu conhecimento, né? Mas para quem não tem, é uma arma, na verdade, direcionada à própria cabeça, né? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje que lidam com a internet não tem conhecimento para lidar com a internet. E tem outro problema. As informações que acabam circulando pela internet, elas vêm muitas vezes também já contaminadas. Ela vem contaminada, então já é para causar, né, aquela, vamos dizer, aquele conflito, né? E as pessoas não são capazes de dizer se aquilo é verdade ou falso, porque verdade ou falso deixa de ser uma categoria. A única categoria válida é o que? Está na rede, não está na rede. É falso? É verdadeiro? Não interessa. Está na rede, está no Google. Ponto. É o que basta por si só, né? E o que eu acho que é mais crítico nisso tudo é o fato de que as pessoas, a maioria dos brasileiros, grande maioria dos brasileiros, e muitos deles instruídos também, hoje são incapazes de analisar uma notícia. A gente perdeu essa capacidade. O que é uma notícia? Uma notícia é nada mais do que a comunicação deformada de um fato para atender aos interesses do noticiante. Ponto. Então, a notícia, ela não pode ser vista por seu valor de face. Toda notícia tem por trás dela uma história, né? Quando eu recebo uma notícia, eu tenho que saber por que me contaram isso. Quem é que me contou isso? Por que ressaltou nessa notícia o papel de fulano e de Beltrano? Por que não ressaltou o papel de Cicrano? Então tem uma série de perguntas que você tem que fazer obrigatoriamente para você entender aquela notícia. E isso significa você pesquisar a meta-notícia, o que está por trás da notícia. Que notícia, como eu costumo dizer, é que nem jabuti. Se ela está em cima de uma árvore, jabuti não sobe sozinho na árvore. Alguém colocou o jabuti lá. Não é isso? Então uma notícia é um jabuti colocado em cima de uma árvore.
está ali. Alguém colocou lá por alguma razão. E se a gente não vai atrás dessa razão, a gente está sendo engambelado, porque o sujeito está querendo fazer que a gente ache que aquilo que ele escreveu é absoluta verdade, quando não é verdade. Isso vale para direita, esquerda, centro, tanto faz. Vale para qualquer notícia. E não é só no Brasil, não. Isso é imprensa mundial. E essa é a era da neo-verdade, tá? Que é a verdade noticiada, né? Eu acredito que Hobsbawm, se ele estivesse vivo, ele escreveria agora provavelmente um livro, The Era of Bullshit, né? Ou seja, a era da bobagem, né? Porque a quantidade de bobagem que circula na rede e que as pessoas levam a sério, né, é impressionante. Nós estamos na era do bullshit, né? Você olha, meu Deus do céu, como é que o sujeito pode falar uma besteira dessa e todo mundo ainda aplaudir? Parece que é um teatro do absurdo, muitas vezes. Então, a política hoje está fortemente contaminada por isso. Isso gera uma dificuldade enorme de se criar consensos. Porque nós estamos numa era da informação do conflito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como diz o Lula, né? Não acredito em teorias conspiratórias, mas que há conspirações, há.